mais, queridos. Romanos 6, 22 e 23 diz assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O poder do pecado. Qual o poder que tem o pecado? O pecado ele deixa algumas cicatrizes que às vezes nos levam a lugares tão fechados e tão exclusos, longe da presença de Deus. O pecado ele é neutralizador, ele tira de nós muitas vezes uma coisa que preenche nosso coração, que é a presença de Deus. O pecado ele é morte em todos os sentidos. O pecado ele tem em si um poder de nos aprisionar, de nos manter numa consciência que é um pouco pesada às vezes. E esse pecado vai tomando cada dia conta de nós, se nós não renunciamos, se nós não passamos distante deles. Muita gente faz como se fosse um sinal de trânsito, chega até a linha e muitos não conseguem frear, muitos não conseguem frear a tempo e acabam passando e se ferindo mais à frente. O pecado ele toma o lugar de Jesus quando nós não nos afastamos dele. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Nós estávamos na situação de escravos do pecado, na situação de ser dominados pelo pecado. Então nós passamos a ser escravos de Deus. Nós passamos para a situação onde nós temos o privilégio de ser dominados por Deus, de ser totalmente dedicados a Deus. A nossa recompensa por receber a fé no nosso coração como um dom gratuito de Deus, como um dom que vem de Deus, e crer no Senhor Jesus, e passar a tê-lo como suficiente Salvador, como único Salvador. A recompensa que nós recebemos é o direito de estarmos constantemente ganhando uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado dessa vida dedicada ao Senhor é a vida eterna. O resultado do pecado, nós estamos cansados de saber que é a morte. Mas nós às vezes não temos uma atitude de nos afastar, de nos excluir, de nos distanciar desse pecado. E o pecado ele tem um perfume muitas vezes sedutor. Ele vem e na forma de tentação, ele acaba às vezes arrebatando os nossos corações. E a tentação que vem de forma tão sucinta, tão às vezes mascarada de algo que vai nos fazer bem, que vai muitas vezes massagear o nosso ego ou nos dar um instante de prazer. E nós às vezes cedemos a esta coisa chamada tentação e damos então o lugar ao pecado. E esse pecado gera morte. Esse pecado traz para nós um peso tão intenso. E muitas vezes nós ficamos esperando a morte física e não percebemos que a morte espiritual está acontecendo dia a dia. Nós às vezes ficamos neutralizados, estando dentro da casa de Deus e cegos. Cegos em quê? Cegos ao ter nos acostumado com uma certa prática, ter nos acostumado em ferir o coração de Deus, ter nos acostumado em magoar o Espírito de Deus, ter nos acostumado em, não, ele me aceita como eu sou. Ele quer a gente como nós somos, mas Ele vai nos moldar. E esse moldar de Deus vai gerar uma mudança constante. E essa mudança constante um dia vai se resultar no encontro real com Jesus, onde a glória dele vai nos transformar por completos.
E o pecado deixará de ter poder sobre nós. O pecado já foi retirado. Aquele poder que ele tinha antes. E a própria Bíblia diz isso para nós. Mas agora vocês foram libertos do pecado. Nós temos o direito, pelo sangue de Jesus, de ser limpos. A lei, anteriormente, era a causa, como Paulo diz, de nós conhecermos o pecado. Porque Paulo diz que se a lei não dissesse não cobisse, nós não teríamos o desejo de cobiçar nada. Seria tudo normal. Seria tudo uma coisa do dia a dia. Que aconteceria, que simplesmente faria parte do nosso roteiro. Mas não. Jesus se vem em carne, se coloca na posição de ser humano, desce ao nível de servir, e ele começa a mostrar para nós que o pecado é apenas um desejo nosso, que se manifesta às vezes além da vontade de permanecer em Deus. Porque o que dá origem ao pecado é a nossa própria concupiscência, é o nosso próprio desejo, é a nossa própria soberba. Muitas vezes, o pecado é nada mais do que muitas vezes querer algo que vai satisfazer a mim. O pecado é um desejo egoísta. É por isso que muita gente vai ficando solitária e depressiva por viver constantemente no pecado. E o pecado, por ser um desejo egoísta, ele exclui a gente da sociedade cada vez mais. Quanto mais eu me afundo em pecado, mais sozinho eu fico. Porque eu tenho coisas de momento. É uma prostituta que alguém paga e é algo de momento. Naquele momento ele fica ali à vontade, até acompanhado, mas depois tudo que sobra é o peso na consciência, é a masturbação. Enquanto vendo uma revista pornográfica, está ali, a pessoa está sozinha, mas naquele momento ela começa a mentalizar e a materializar coisas que não são reais. Mas ela começa a ter desejos e acaba sucumbindo ao desejo. Outros se entregam a diversos outros tipos de pecado, drogas, vícios que estão tomando a nossa geração, mentira. Alguns roubam e tudo não passa de momento. Tudo não passa de uma coisa que é totalmente passageira. Tudo não deixa de ser apenas terreno. E Jesus disse que quem quisesse ganhar a sua vida precisava perdê-la. Por quê? O mundo nos ensina que nós devemos ir lá e curtir a vida. E Jesus diz o contrário. Aquele que não amar a sua vida, que não tentar ganhar a sua vida nesse mundo, já ganhou a vida eterna. Opa, nós temos uma recompensa, um presente. E esse presente, esse dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna só vem através de crer em Jesus. E aí nós temos outro dom que é gratuito, que é a fé. A fé é um dom que vem de Deus e nós a recebemos. O chamado é para aqueles que querem. Porque Jesus diz, quem quiser me seguir, quem quiser, quem tiver o desejo intenso no seu coração de me seguir, será honrado pelo meu Pai. Ele vai para onde eu vou. E nós precisamos ter isso no nosso coração. E interessante é que às vezes nós caímos por diversas vezes no mesmo pecado. E muitas vezes porque nós pedimos perdão a Deus e não nos perdoamos, mas ficamos pedindo perdão pelo mesmo pecado por dias. E o arrependimento é mudança de caminho. Mas eu não posso mudar de caminho se aquele pecado que eu já pedi perdão a Deus ainda toma conta do meu coração. Se eu ainda não me perdoei, se eu ainda não acreditei no perdão que veio de Deus para mim, se eu ainda não recebi o perdão de Deus que veio para mim, eu preciso acreditar que essa graça me alcançou,
que essa graça me guardou, me deu descanso, me deu força, me deu vigor para prosseguir. E aí eu levantarei todos os dias, me lembrando que a graça me basta, a graça de Deus me basta para prosseguir. E ainda que eu venha cair novamente, ainda que eu venha, é uma possibilidade, não quer dizer que eu estou obrigado. Eu posso estar até sujeito, mas eu não sou obrigado a cair. Eu não sou obrigado a ceder à tentação, à sedução do pecado. Eu não sou obrigado a me colocar numa situação de escravo, porque o sangue de Jesus é sobre a minha vida suficiente para me lavar, para me limpar, para me trazer no momento certo o escape. Eu preciso crer que tudo que eu preciso é estar em comunhão constante com Jesus. E daí eu vou me afastar instantaneamente do pecado. Quanto mais próximo de Jesus eu estiver, mais longe do pecado. E nós às vezes usamos jargão de hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje eu não estou afim. E já pensou se Jesus por um momento não tivesse por um dia a fim de ficar longe da gente? O que seria de nós? Aonde nós estaríamos? Aonde nós chegaríamos? Até então, nós não iríamos para lugar nenhum, porque todos estavam condenados à morte. Então nós temos livre acesso à presença do Pai, e por ter livre acesso, às vezes nós não sabemos usufruir disso. Às vezes nós acabamos achando que essa liberdade é totalmente banal. Confundimos essa liberdade. A graça veio sobre mim, e usamos o mesmo pretexto do povo do Novo Testamento, que Paulo tinha que escrever para eles e dizer, porque a graça nos alcançou, então vamos sair pecando por aí. Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Nós iremos procurar ser como Jesus foi. Um verdadeiro servo entende que está sendo levado para uma forma todos os dias. E nessa forma ele está tomando a forma que o Pai quer. Ele está sendo transformado. E enquanto nós passamos por essa forma, Deus vai tirando as nossas imperfeições. Deus vai tirando aquilo que não agrada a Ele. Deus vai tirando todos os excessos. Deus vai tomando de nós aquilo que não pertence a Ele. E depois Ele começa a injetar em nosso caráter aquilo que vem dEle. É dia a dia, é um processo. A santidade é um processo. A santidade não acontece com estralar de dedos. A santidade não acontece do dia para a noite. A santidade é um processo diário de mortificação da carne, de mortificação própria. Eu preciso entender que o pecado não terá poder sobre mim quando eu começar diariamente a me aproximar de Jesus e a me afastar daquilo que me afasta dele. Que o Senhor coloque no seu coração um desejo intenso de participar da presença dele todos os dias, de participar da comunhão dele todos os dias. E que o seu coração não se perca, como muitos estão fazendo. Porque larga é a porta que leva à perdição e estreito é o caminho que leva para a salvação. Decida hoje o que você quer. Não fique usando desculpas de eu não consigo, é difícil demais. Porque se você pedir a Jesus e começar a mortificar o seu desejo e os meios que te levam a satisfazer esse desejo, começar a retirar da sua vida essas coisas, você será diferente e alcançará a santidade que nós tanto almejamos. Se fosse impossível, Jesus não teria dito para que nós fôssemos santos. Mas não é impossível. É impossível para nós como seres humanos. Mas o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado, é o que a palavra diz para nós. Então você não tem desculpa. Não é por seu mérito, não é pelo meu mérito, não é porque um pastor ou outra pessoa fez alguma coisa. É porque o nosso Senhor, o nosso Jesus veio em carne, morreu na cruz, para que eu e você alcançasse a salvação. E não bastando isso, ele ainda ressuscitou. E um dia vai vir buscar a igreja. E vai buscar esta igreja para mostrar para ela o quanto ele é poderoso, o quanto ele é santo, o quanto ele é forte. E as coisas começarão a acontecer ao modo dele e à forma dele. E nós seremos transformados do velho para o novo. E todos verão e todos ouvirão que só há um Deus. Todos confessarão em uma só língua que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus
Pai, afaste-se do pecado, porque ele não tem nada para te oferecer, a não ser um poder de escravidão. O pecado tem um poder sobre aquele que decide ser escravo dele. Se você decidir ser servo de Jesus Cristo, o pecado não terá poder sobre você e tudo aquilo que ele pode causar na sua vida será anulado. Louve ao Senhor enquanto é tempo. Busque a presença dele enquanto você tem oportunidade, porque mais tarde pode ser exatamente isso, tarde demais. Busque a presença dele enquanto você pode, em nome de Jesus.